Lucas capítulo 19, versículo 28 a 40. Lucas 19, de 28 a 40. Diz assim a palavra do Senhor: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé, de Betânia, junto ao monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos se cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de vir a este lugar para adorar o seu nome, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora ilumina nossa mente, e que a multiforme obra do Espírito Santo alcance cada necessidade aqui dos teus filhos, das tuas filhas, para a glória e o louvor do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Era tempo de Páscoa. Vocês sabem muito bem que há 3 eventos, 3 grandes festas em Israel, onde o povo de Deus subia para Jerusalém para adorar: a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era algo extraordinário em termos de celebração, porque no tempo em que Jesus esteve no nosso meio, era um tempo onde os judeus piedosos da diáspora, ou seja, da dispersão, aqueles que não residiam em Israel, subiam para Jerusalém. Homens e mulheres tementes a Deus, advindos de vários lugares, como por exemplo do Egito, como da Mesopotâmia, como da Grécia. Então todas essas pessoas que adoravam o Senhor e que eram judeus, eles então subiam pelo menos uma vez ao ano em uma dessas festas para celebrar. Isso quer dizer que
Israel, e mais precisamente Jerusalém, estava superlotada, estava cheio de gente, gente que subia para Jerusalém para adorar, para entregar os seus dízimos, para ler a Torá e para fazer sacrifícios. Mas não somente os judeus da diáspora, da dispersão, mas também os judeus que residiam na Galileia, residiam na Pérea, a região de Samaria, litoral do Mediterrâneo, a cidade de Jope. Todos esses judeus, na festa da Páscoa, aqueles piedosos iam para Jerusalém. Então é nesse contexto que nós lemos a respeito dessa experiência extraordinária de Jesus no Monte das Oliveiras. Vocês sabem que nós temos compartilhado aqui o tema, o Deus dos montes e dos vales. E nesse caso o tema de hoje é Monte das Oliveiras, o Deus que chora e julga. Monte das Oliveiras, o Deus que chora e julga. Então pense bem comigo, Jesus está na região da Galileia, Ele está com os seus discípulos, e então Ele desce, ou melhor, sobe para a Judeia, não somente agora com os seus discípulos, mas uma multidão que era impactada pela mensagem do reino de Jesus. E então Jesus, indo para a Judeia, Ele passa por uma cidade chamada Jericó. E nessa cidade Ele impacta a vida de um homem que vivia completamente envolvido em corrupção. O seu nome, Zaqueu, um coletor de impostos, onde Jesus vai à casa e esse homem é alcançado pelo poder de Deus, e não somente pelo poder de Deus, mas este homem devolve 4 vezes mais aquilo que ele tinha tomado das pessoas, tenha tido de uma maneira tão descarada, a ponto de roubar das pessoas. E os judeus da região de Jericó odiavam Zaqueu. Mas não foi somente Zaqueu que foi alcançado pela graça de Jesus, mas também um cego, chamado cego de Bartimeu, filho de Timeu. Jesus então cura este homem, e esse impacto da cura deste cego, desse mendigo, e a cura de Zaqueu, uma grande multidão se apresenta com Jesus, e então eles vão todos na direção de Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, como tantos outros peregrinos, que já não havia mais estalagens na cidade de Jerusalém, ficavam no Monte das Oliveiras. Então eles se acampavam no Monte das Oliveiras, e uma grande multidão estava com Jesus, uma multidão jubilosa, uma multidão alegre, uma multidão cheio de euforia, cheio de alegria no coração, por perceber as manifestações poderosas de Deus através de Jesus. Então essa multidão está ali no Monte das Oliveiras, e entre o Monte das Oliveiras e a cidade santa, Jerusalém, há um vale. Esse vale é conhecido como Vale de Cedron. Então, para você entrar na cidade de Jerusalém, a partir do Monte das Oliveiras, você tinha que atravessar o Vale de Cedron. Até hoje é assim. Para você entrar na cidade santa, é necessário que você, se você estiver no Monte das Oliveiras, você tem que atravessar esse vale, chamado Vale de Cedron. Mas preste atenção nisso. Jesus começa a compartilhar com os seus discípulos algo que nos chama a atenção e que nos traz à memória. Jesus então faz com que estes discípulos estejam prontos para entrar em Jerusalém. E para entrar em Jerusalém, Jesus fala aos seus discípulos, dentre esses 2 discípulos, para que eles então procurem um jumento.
um jumentinho. E eles saem à fronteira, provavelmente na região de Betânia, e vão para encontrar um jumento que o Senhor Jesus falara aos seus corações. E eles encontram. E eles então trazem esse jumento nunca foi montado. E então colocam Jesus sobre o jumento. Mas não somente colocam Jesus sobre o jumento, mas também agora com alegria, eles então vão em direção à porta dourada, o lugar onde Jesus entraria, e ali, perto da entrada, há uma outra multidão. Uma multidão que está indo com Jesus e uma multidão que está aguardando Jesus. E é interessante porque essas duas multidões estão exultantes, estão cheios de alegria pelos feitos e por reconhecer que o que estava entrando ali não era simplesmente um rabino de alguns discípulos, mas era alguém que transcendeu o rabinato, que transcendeu ser um mestre da lei. E é nesse sentido que essas duas multidões se encontram, e no encontrar dessas duas multidões, vestes são tiradas e são lançadas aos pés de Jesus, ou melhor, no chão, como se fosse uma estrada, um corredor, e também judeus com palmas começam a adorar e começam a celebrar, falando Hosana, 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 ou então, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Todos estão cheios de alegria, mas há uma pausa nisso. Há uma pausa nisso. Jesus para. Jesus então se afasta daquele ambiente, um ambiente de muita alegria, e ele então começa a gemer, começa a sentir a dor de uma cidade que estava alheio ao Rei dos Reis. É interessante porque a palavra que nós encontramos quando Jesus se depara com a cidade e vê aquela cidade é a palavra eklausen. Essa palavra grega eklausen significa gemido, significa uma ação convulsiva, alguém que estava gemendo, alguém que estava em sofrimento. O texto diz que Jesus chorou, e esse choro foi um choro de um gemido, de uma dor tão grande por Jerusalém. Por isso, nessa noite, eu quero dividir esta mensagem com 3 argumentos. O primeiro argumento vai do versículo 28 ao versículo 40, que fala sobre a chegada do rei. A partir do versículo de número 41 e 42, eu quero falar sobre as lágrimas do rei. E no versículo de número 43 e 44, eu quero falar sobre o juízo do rei. Vou repetir. Primeiro argumento que nós vamos compartilhar aqui está exatamente do versículo 28 ao versículo 40, que fala sobre a chegada do rei. E é sobre este primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. E você não precisa mais nem ler esse texto, porque a exposição, o relato é um relato narrativo, de uma história, sendo contada, sendo falada. Versículo de número 28 diz: e dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele.
Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. A chegada do rei, um rei humilde, mas soberano. A entrada de Jesus em Jerusalém não foi improvisada, não foi algo por acaso, não foi um fruto de um casuísmo. Havia uma agenda da eternidade, de que o Filho de Deus entraria sobre um jumento, e ali seria aclamado o Rei que há e que veio, Jesus. Me chama a atenção Zacarias capítulo 9, versículo 9, que exatamente mostra que isso não era algo casuístico, não era simplesmente de improviso o que aconteceu. Porque em Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta, e que vem em paz. Meus irmãos, enquanto os generais romanos, em suas liteiras, em suas carruagens de ouro, carregava ao seu lado correntes que arrastavam os prisioneiros como fosse uma espécie de troféu, e o povo ovacionava. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele entra montado no jumentinho. Que paradoxo, que diferença. Jesus não veio como um Messias guerreiro, porque essa era a mentalidade dos judeus, essa era a mentalidade dos religiosos, de que Jesus viria como sendo aquele que iria tirar o tacão, o peso sobre si, por causa da opressão do Império Romano. Então eles esperavam um rei que pudesse libertar Israel do jugo romano. E Jesus não vem montado ou sentado numa carruagem de ouro, mas ele entra em Jerusalém sobre um jumento. Qual é a lição que a gente pode aprender com isso, irmãos? A lição é esta: o poder que transforma não é o poder que se impõe pela força. O poder que transforma não é o poder que se impõe pela força. O rei salva, é o rei que serve. Talvez seja isso que a gente precisa aprender nos dias de hoje, onde a gente ouve mensagens triunfalísticas, dizendo que você tem o poder, de que você vai prevalecer, de que você tem uma autodeterminação de prevalecer, porque você é o centro da mudança a qualquer momento, em relação às circunstâncias que você está inserido, ou aos obstáculos que você esteja passando. Talvez esta mensagem precisa ser reverberada, ecoada nos dias de hoje, porque o que a gente mais percebe é que as pessoas, elas são insaciáveis quanto ao poder. Elas são capazes de fazer qualquer coisa em nome do poder. O poder de ter. O que está acontecendo na nossa nação é que a nossa nação perdeu a capacidade de observar, de discernir o quão mergulhado nós estamos na corrupção e na imoralidade.
E isso está em todos os segmentos que nós presenciamos hoje. Seja no segmento dos políticos e várias instâncias, seja no governo, seja no poder judiciário da nossa nação. O que nós temos visto são as pessoas querendo mais, e não se contentam com o que têm, e fazem negociatas, e fazem todo tipo de coisa. Para quê? Para subjugar, para alienar, para expoliar, para de alguma maneira desonrar a vida do povo. Meus irmãos, minhas irmãs, e muita gente está indo por esse ralo. Nós estamos sendo drenados, arrastados para isso. Mas mais do que isso, isso não fica apenas nos poderes legislativo, judiciário e executivo da nossa nação. Isso fica como uma nódoa, uma marca na vida de muitos líderes religiosos da nossa nação. Líderes religiosos que têm negociado os púlpitos da igreja em nome de proventos e de dinheiro. Líderes que têm transformado a nossa nação e corrompendo as lideranças religiosas com negociatas espúrias, com coisas terríveis. E a igreja está sendo emudecida a sua voz profética. Está na hora da igreja olhar para si e reconhecer que só o Senhor é Deus, só Ele é que governa, só Ele que rege a vida da igreja. E falarmos claramente que nós nunca, jamais iremos baixar a cabeça. Podemos baixar a cabeça, podemos ser genuflexos, encurvar os nossos joelhos diante do Deus eterno, mas diante dessa corrupção nós vamos ficar de pé denunciando os desmandos dessa nação, porque a igreja não pode mais calar a sua voz, e ela precisa novamente declarar que só Jesus Cristo tem o poder de transformar o homem, só Jesus Cristo tem o poder de transformar a nossa nação. E não é pelo evento político, não são pelas ideologias, não são pelos comportamentos que nós temos visto. Sim, irmãos, pela nossa postura, pela nossa visão de não negociar as sagradas escrituras, de não negociar com qualquer tipo de ideologia e de pensamentos, de não negociar a família como sendo um padrão de Deus, para que as famílias possam viver segundo os preceitos de Deus. Meus irmãos, nós precisamos denunciar nessa nação, não há aborto, não há qualquer tipo de artimanha de negócios, de pastores, de bispos, de padres, quem quer que seja. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus é a noiva de Cristo, e Ele vai voltar para resgatar essa igreja, em nome de Jesus. Segundo lugar, as lágrimas do rei, o amor maior que a alegria da multidão. Versículo 41 e 42. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Jesus sabia que a multidão que gritava quando ele estava montado no seu jumento, quando ele estava sobre o jumento, a multidão que fazia uma espécie de procissão, as duas multidões celebrando, dizendo: Hosana, 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 o que vem em nome do Senhor, dizendo: bendito é o Rei. Essa mesma multidão em procissão, no ocaso prestes já à morte de Jesus, foi a mesma multidão em procissão que diziam: crucificam, crucificam, crucificam.
Mas o texto diz que Jesus chorou por Jerusalém. No Monte das Oliveiras ele chorou por Jerusalém. Ele gemeu por Jerusalém. Ele sofreu por Jerusalém. Ele verteu lágrimas por Jerusalém. Jesus não estava chorando por si. Jesus estava chorando por Jerusalém. Aquela mesma expressão quando Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, 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 como eu gostaria de ser como uma galinha, ou melhor, como aquela que coloca os seus pitainhos debaixo das suas asas. Oh Jerusalém, porque despreza os profetas. Jesus está chorando por Jerusalém. Ele não estava chorando por si mesmo. Ele estava chorando por uma Jerusalém que esquecera daquele que estava em Jerusalém. Jerusalém tinha todos os requisitos para reconhecer Jesus como sendo o Messias, como o rei que estava chegando. Havia um templo em Jerusalém, reconstruído por Herodes, sinagogas nas vielas de Jerusalém, para adoração, para os ritos. Então, não havia falta de religiosidade, falta de espiritualidade, ao contrário, o ambiente era um ambiente espiritual, era uma grande celebração, era a festa da Páscoa, era a libertação do povo de Deus, do império, do tacão egípcio. Eles estavam adorando a Deus pela grande libertação, pelos grandes feitos. Eles estavam adorando a Deus e agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez, abrindo o mar vermelho, e então o povo passando de pé enxuto. Eles estavam ali lembrando de que estenderam tendas no deserto, e enquanto fome, codornizes caíam do céu e os alimentavam diariamente. E quando sede, de rocha fendida saía água. E eles não perceberam quem estava ali efetivamente: Jesus. Jesus. Jesus chora como Jeremias chorou por Israel. O profeta que anuncia o juízo não o faz com indiferença. Assim como Jeremias chorava, sofria, mesmo no calabouço, mesmo na prisão, chorava por Jerusalém, por Israel, para que Israel se voltasse ao Senhor. Jesus agora estava chorando por Jerusalém. Irmãos, será que nós temos chorado pelos nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo? Será que nós temos chorado pelo um amigo, uma amiga? Será que nós temos chorado por vidas que precisam e carecem da graça de Deus? Será que não nos incomoda, não faz coceira aos nossos ouvidos, não gera inquietude na nossa alma em saber que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, o meu sobrinho, o meu tio, a minha tia, o meu avô, a minha avó, alguém que está perto de mim ainda não teve essa rendição diante de Jesus? Será que isso não nos incomoda? Será que não nos incomoda, irmãos? Olha, irmãos, cerca de 500 duplas de semeadores da paz estão indo. Essa semana vai ser a terceira lição a ser ministrada. Eles estão indo nas casas de amigos, de vizinhos, de parentes, para compartilhar o Evangelho, puro e simples. Meus irmãos, nós temos que nos incomodar com isso. Eu vi uma cena de uma reportagem que me deixou extremamente impactado. De um jovem que entrou na universidade
com outros jovens. E no pátio da universidade, eles começaram a adorar a Deus. Eles começaram a louvar a Deus. E eu não sei se você sabe, mas jovem, preste atenção nisso. Adolescentes, prestem atenção nisso. Mas está acontecendo nas universidades um grande movimento de jovens que estão buscando a Deus, que estão orando, que estão clamando. E aí esse jovem compartilhando, ele disse: eu recebi um mandato, eu vou ter que me apresentar às autoridades, porque eu estava tumultuando, criando problema em praça pública, dentro da universidade. E eu estava sendo citado, e eu estou sendo citado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não amarguremos o nosso coração, não fiquemos com raiva disso, não vamos usar da nossa apologia, da nossa pretensa ideologia, não vamos refutar argumentos contra eles. O que nós vamos fazer é continuar amando cada um deles. Nós vamos continuar falando do amor de Deus para todos. Nós não vamos cessar de dizer que Jesus ama você, e que Jesus mudou a minha vida, então tem poder de mudar a sua. E sabe, irmãos, é exatamente isso. A gente tem que parar um pouco dessa visão apologética, de ficar somente argumentando e perdendo aquilo que Deus tem derramado sobre nós, a porção do seu Espírito, para nos dar ousadia para pregoar a palavra de Deus. É fazer como Pedro e João fizeram quando estavam no Sinédrio, quando eles foram escorraçados, quando eles foram pressionados. O Sinédrio, os anciãos religiosos que lideravam Israel disseram: vocês precisam parar de falar a respeito desse Jesus. Qual foi a resposta desses dois apóstolos? Nós não podemos, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. É assim, irmãos. Nós não podemos parar de falar o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu vejo uma grande onda espiritual acontecendo a partir dessa igreja. Hoje pela manhã a igreja estava lotada. Hoje à noite a igreja está linda. Na central, nas nossas congregações da capital e do interior, há um grande movimento. E eu creio, irmãos, que eu já estou sentindo o cheiro de um grande avivamento para a glória de Deus. Terceiro lugar, o juízo do rei. As lágrimas do rei, a chegada do rei e o juízo do rei. A oportunidade perdida tem consequências eternas. Observe o texto, por favor, por gentileza, versículo 43 e 44. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecesse o que, irmãos? A oportunidade da visitação. Guarde isso. Porque não reconheceste, Jerusalém, a oportunidade da tua visitação. A passagem não termina em lágrimas, essa passagem termina em juízo, com precisão profética, desconcertante. Jesus anuncia o que viria sobre Jerusalém. Inimigos iriam cercar Jerusalém. Jerusalém seria queimada, destruída, massacrada. Essa foi uma palavra profética de Jesus. E essa palavra profética se cumpriu. Porque no ano 70, depois de Cristo, o general Tito, com todo o seu exército, sitiaram Jerusalém. Destruíram Jerusalém.
queimaram Jerusalém, mataram as pessoas que estavam em Jerusalém. Eu não sei se você já leu a história sobre os judeus que viveram entre os anos 70 a 73. Flávio Joséfo, um historiador hebreu, escreveu a história dos hebreus. E nessa história ele narra esse massacre que aconteceu em Jerusalém. Mas no ano 73 depois de Cristo, houve algo terrível, porque os remanescentes fugiram de Jerusalém e foram se refugiar nas montanhas da Judéia. E dentre as montanhas há um platô na região perto do mar Mediterrâneo, chamada Massada. Massada era um dos palácios que Herodes fez para viver ali num período de férias de rei. Então esses judeus, eles entraram em Massada e ficaram em Massada e se refugiaram. O exército romano sitia também Massada e fazem uma estratégia a ponto de água e comida acabar dentro da fortaleza. E então o exército disse: vamos entrar. Quando o exército entra pelas portas do palácio, da fortaleza de Massada, o que eles encontram? Eles encontram 1000 judeus, 1000 judeus mortos. Todos eles se suicidam. Para os hebreus, para Israel, aquela história é uma história de heroísmo. Mas quando a gente olha para a perspectiva profética de Jesus, Jesus já estava chorando por causa desse juízo que viria sobre Jerusalém. Meus irmãos, aqui tem um ensino importantíssimo. E qual é o ensino importante? É que essa verdade nas Escrituras, ela é muito séria. Há momentos em que Deus se aproxima de forma especial na nossa vida, como Jesus se apresentou em Jerusalém. Há momentos que Deus se apresenta de uma forma extraordinária, sobrenatural, sobre famílias e sobre toda uma geração. Esses momentos, irmãos, não duram para sempre. Jesus mesmo disse aqui no texto: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A graça desprezada repetidamente endurece o coração. A porta que hoje está aberta pode um dia fechar-se. O choro de Jesus sobre Jerusalém é a face do amor divino diante de uma perda inevitável de quem persistiu em rejeitar a salvação. Meus irmãos, eu creio que a igreja evangélica no Brasil está perdendo uma grande oportunidade. A oportunidade de uma verdadeira, genuína visitação. Talvez nesta noite Deus esteja te dando uma oportunidade. Uma oportunidade de você se reconciliar com Ele. Uma oportunidade de você ser visitado e se render aos pés de Jesus. Uma oportunidade de restaurar. Talvez hoje você esteja vindo, ou veio a este lugar, porque Deus trouxe você para esse encontro. Porque a oportunidade pode passar. Não perca a oportunidade de se render a Jesus hoje aqui, confessar pecados e se restaurar no Senhor. Porque o juízo de Deus virá. Se eu e você não pararmos, Deus vai parar conosco. Esse empresário, ou seja, pseudo-empresário, esse banqueiro, ele
escarneceu de Deus. Este banqueiro, ele conhecia, ele nasceu na igreja, ele vivenciou dentro da igreja as coisas de Deus, mas a sua mente e o seu coração ficaram e foram embotados. Um encantamento. O Deus do dinheiro, o Deus do poder, cegou e arrastou muita gente com ele, envergonhando até mesmo a igreja evangélica. Meu irmão, se você está fazendo alguma coisa que tem desonrado a Deus, pare agora. Pare agora, enquanto você pode parar, porque se você não parar, Deus para com você. Deus falou isso já comigo no meu coração, na minha caminhada cristã. Se você não parar, eu paro com você. E o caminho foi da rendição, da confissão, da busca de libertação e da misericórdia de Deus. Não perca a oportunidade hoje, porque hoje é dia de visitação. Você que ainda não se rendeu verdadeiramente a Jesus, hoje é o dia de você se render a Jesus. Você que está longe de Deus, como se nada mais fale com você, fala com você. Você está indiferente a Deus, você está completamente vivendo uma vida de religiosidade, de uma coisa mecânica, e perdeu a alegria, o prazer. Hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muito temor diante de Deus, quando eu estiver diante dEle. E por que eu tenho isso? Porque quando eu encontrar com o meu Deus, eu não quero ouvir uma palavra: você não expôs a verdade da palavra. E se tem uma verdade que eu não quero ser encontrado negligente, é falar sobre céu e inferno. Porque existe o céu para todos aqueles que antes da fundação do mundo Deus o escolheu. Nós não sabemos quem são, mas a partir do momento da sua rendição, ali está um eleito de Deus. Mas também dizer para você que talvez você esteja na igreja apenas iludido. Talvez você não tenha passado por uma verdadeira conversão, e sim por uma adesão. Apenas se tornou um presbiteriano. Mas a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então hoje é dia de rendermos diante do Senhor. Eu não vou chamar ninguém à frente. Nós não vamos tocar nada agora. Mas nós vamos orar. Eu vou orar. E quando eu estiver orando, se Deus está movendo o seu coração, você se levanta para dizer: eu quero me reconciliar contigo, Senhor. É você e Ele, porque salvação é algo pessoal. Nessa noite Deus pode estar dizendo com você: está na hora de você voltar para casa.
voltar para o Pai. Está na hora de você abandonar esse pecado de estimação que você tem. Então quero que os irmãos curvem a sua cabeça, porque eu quero falar para você sobre a aplicação dessa mensagem. Primeiro, que o louvor genuíno nasce do conhecimento de quem Jesus realmente é. Não o Messias que queremos, mas o Redentor que precisamos. Segundo, que o coração de Deus se parte pela perdição dos homens, e isso deve moldar a nossa compaixão pelos que estão longe do Evangelho. Terceiro, que a oportunidade da visitação, ela não é eterna. Hoje é o dia de salvação. Quem ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Rei, recebe neste momento o mesmo apelo que Jerusalém recebeu: volte-se, antes que as pedras sejam a única testemunha do que poderia ter sido. Curve a sua cabeça e vamos orar. Se você quer esta oração, você se levanta, meu irmão, ou para a salvação, ou para a reconciliação. Você se levanta. Levanta em nome de Jesus. Você quer uma oração? Levante-se. 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 Levante-se em nome de Jesus. Levante-se. Levante, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de visitação. Hoje é dia de salvação neste lugar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Abra o seu coração para Ele. É você e o Senhor Jesus agora. Só você e o Senhor Jesus. E o Espírito Santo vai fazendo esta obra. A obra da redenção. A obra da regeneração pelo Espírito Santo. Ó Deus, teus filhos estão aqui. Estão de pé. Porque quedados estão aos teus pés. Ó Senhor, passa o teu bálsamo de Gileade. Passa o teu bálsamo de Gileade. E se alguém ainda está sendo seguro nessas cadeiras, pelas garras do inferno, meu Deus, quebra essas correntes agora. E faz-o ficar de pé diante do Cordeiro, aquele que morreu, desceu à sepultura e ressuscitou. Deus faz isso hoje aqui, assim como o Senhor está fazendo. Não é por força nem por poder, mas é pelo teu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ah, meus irmãos, tem muitos irmãos que estão de pé. Tem muitos irmãos que estão de pé. E se você olhar do lado, se você vê alguém que está de pé, se aproxime dele agora e coloque a mão sobre o ombro. Olhe para um irmão, olhe para alguém que está, em nome de Jesus, e coloque a mão. Não deixe ninguém sem estar sozinho nesse momento. Tem um irmão aqui sozinho. Por favor, um homem de Deus, vá perto dele, isso. E nós vamos adorar a Deus.